Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também ao Sr. Secretário de Estado. Sejam muito bem-vindos à Assembleia da República para duas audições. Nós temos esta primeira audição por requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda sobre a precariedade de docentes no ensino superior e investigadores científicos. Portanto, dizer que temos como grelha de tempos o Grupo Parlamentar requerente, o PCP, terá 5 minutos iniciais para uma intervenção, fim dos quais a Sra. Ministra terá também 5 minutos para responder. Depois, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também como Grupo Parlamentar requerente, terá 5 minutos para a sua primeira intervenção e o Governo mais 5 minutos para responder. Depois, os restantes grupos parlamentares terão 5 minutos cada, à exceção do PCP, sim, terão 5 minutos cada para colocar as questões. A Sra. Ministra depois terá também 5 minutos para responder e depois, no final, o Grupo Parlamentar requerente do PCP e do Bloco de Esquerda terão mais 3 minutos cada e o Governo terá também, igualmente, 3 minutos para responder a cada um. Portanto, vamos então dar início à nossa audição. Eu passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Manuel Lofe. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Não está a ouvir? Ok, pronto, está melhor. É uma questão de microfone. A voz não me falta. O PCP requereu esta audição extraordinária, chama-lhe assim, especificamente centrada na questão da precariedade. É a situação mais grave vivida em democracia no ensino superior e no setor da ciência. E se é verdade que há responsabilidades da escola, Mariano Gago, Manuel Leitor, em toda esta situação, a Sra. Ministra veio agravar isto de forma impressionante, provavelmente através da sua inação e, eventualmente, lamento dizer, através da ausência de ideias e de propostas para o campo da ciência. Tornou-se absolutamente difusa uma cultura de precariedade, de banalização da precariedade, por todo o ensino superior. Os números apontam para mais de 50%, 53%, usando dados de 2021 do conjunto dos contratos do ensino superior e superam os 60% só no caso do ensino superior politécnico e, evidentemente, não são as áreas da saúde e os profissionais da medicina e da enfermagem que são responsáveis por 53% do conjunto dos contratos dos falsos professores auxiliares que pululam por todas as instituições de ensino superior, verdadeiramente numa situação descontrolada. São ainda por cima docentes que não têm uma série de direitos e que estão em muitas instituições, a começar, por exemplo, pelo caso do Instituto Superior Técnico, a perder literalmente direito de voto em situações de alteração estatutária ou pura e simplesmente de prática, que impede que os professores auxiliares convidados ou que investigadores não integrados nas instituições, mas que o deveriam estar à luz do DL 57 e da Lei 57 particularmente, que já falarei, deveriam estar integrados e cada vez mais são tratados como verdadeiros alienígenas dentro das instituições. Ao mesmo tempo, e a Sra. Ministra conhece esta realidade muito bem, sendo cientista, sendo investigadora na área da ciência, ao mesmo tempo que as instituições fazem toda a parafernália de autopublicidade, de autobombo, como dizem os espanhóis, em torno da produção destes mesmos investigadores. E agora passamos aos investigadores. Os dados de 2023 apontam para, se somarmos o conjunto dos investigadores dentro do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, para praticamente 90% de precários. Isto é, 3.631 contratos precários financiados pela FCT contra 448 integrados na carreira nos últimos anos. Esta situação ainda é muito mais gritante do que, evidentemente, no caso dos falsos professores auxiliares convidados. Isto traz não só
a natural e inevitável instabilidade à vida de todas estas pessoas. Falamos dos quadros, em teoria, pelo menos, mais qualificados da sociedade portuguesa, sobre cuja formação as instituições tanto se orgulham e normalmente a reivindicam para si, para depois, no momento em que 2016-17, por um esforço político de que, de resto, o próprio PCP participou, com o governo do Partido Socialista, de procurar uma solução que abrisse um caminho de estabilidade, as instituições de ensino superior preparam-se todas, sem exceção do nosso conhecimento, para não cumprir a Lei 57, que diz claramente que, no momento da renovação de contratos 6 anos do 5º para o 6º ano, as instituições têm que abrir um processo concursal. Nós sabemos, e a senhora Ministra sabe com certeza também, que em instituições, nomeadamente numa das universidades da capital, há o que é designado por diretores de unidades orgânicas como uma recomendação informal, no sentido de nenhuma delas renovar do 5º para o 6º ano o contrato destes investigadores. E tem sido dito abertamente em reuniões de forma pública. Não se trata de nenhuma conversa de gabinete. Em assembleias de investigadores que são convocadas por diretores de unidades orgânicas, e tem sido dito claramente que no dia, a propósito do concurso FCT Tenure, que seguramente a senhora Ministra nos virá falar hoje, tem sido dito que qualquer procedimento concursal que implique a abertura de concursos para investigadores, que implica a comparticipação das instituições de ensino superior e o não pagamento integral por parte da FCT dos respectivos salários, porque de salários se trata, evidentemente, as instituições não aceitarão estas pessoas no seu interior. Isto tem que acabar, senhora Ministra. Não só há leis para cumprir, e eu acredito que, evidentemente, à volta desta mesa todos estaremos de acordo que ainda vigora o Estado de Direito em Portugal, não só há a Lei 57 para cumprir, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior não pode tolerar que as instituições possam encontrar todas as formas, por mais descaradas e criativas que elas possam parecer, todas as formas para contornar a aplicação da lei. Esta situação tem sido permanentemente, termino já, tem sido, como sabe, tem mobilizado os investigadores à escala nacional e vários deles estão lá fora neste momento a mostrar a sua presença e a sua exigência de cumprimento da lei. Como tem isso, a isso somos sensíveis e estamos curiosos, estamos interessados em ouvir, evidentemente, a senhora Ministra nesse sentido, tem pressionado o Ministério para uma atitude diferente relativamente a este concurso da FCT Tenure. Eu devo recordar, em abril, na primeira audição regimental que aqui tivemos consigo, enfim, desde que eu estou na Assembleia da República, em abril passado, a senhora Ministra falava de 200 a 300 vagas e agora está a falar de 1.400. Aguardo então os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra desde já à senhora Ministra. Faça favor. Sim, sim. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Manuel Lofe, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Não poderíamos estar mais de acordo com a situação que vivemos hoje em dia em Portugal e, portanto, dou-lhe razão exatamente àquilo que referiu e ao número de investigadores que têm contrato a termo em Portugal e que têm que ter uma carreira e que têm que ter uma vinculação à carreira, seja a carreira de docente, seja a carreira de investigador científico. Gostaria também de dizer, e uma vez que estas sessões são gravadas, eu próprio tenho a oportunidade de as ver sempre que não as posso ver em direto, gostaria de publicamente agradecer todas as reuniões que nós tivemos com os sindicatos, com todas as representações académicas, porque foram extremamente frutíferas e fizeram que nós convergíssemos para um modelo, que é o modelo que vamos hoje apresentar e que, de alguma forma, é diferente daquele modelo que nós propusemos inicialmente, como referiu, relativamente às posições, mas foi exatamente devido a todas as reuniões que tivemos, quer com os sindicatos, quer com os representantes dos investigadores, que nos levaram a fazer uma série de simulações junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque aquilo que nós queremos garantir é que, como se sabe, estes contratos são financiados através do emprego científico da Fundação para a Ciência e Tecnologia e a ciência, que é financiada na sua esmagadora maioria pela FCT, não se restringe, a ciência não se restringe ao emprego científico. Portanto, a ciência tem muito mais a ver
para além do emprego científico, desde toda a parte do financiamento de projetos, desde o financiamento de bolsas de doutoramento, parcerias internacionais, entre outras. É evidente que o emprego científico é extremamente importante e tem, no momento atual que vivemos, uma importância redobrada. Relativamente àquilo que nós propomos para estes investigadores que têm contratos a termo, aquilo que vai ser proposto e que já foi falado e foi até negociado com as várias estruturas sindicais e até que aceitaram as nossas propostas, é um modelo que se chama FCT Tenure, portanto o nome é o mesmo, e nós vamos garantir abrir concurso para 1.400 posições. 1.400 posições que se vão dividir agora em 1.000, portanto vamos abrir 2 concursos, um primeiro ainda este ano para 1.000 lugares e um segundo concurso em 2025 para 400 lugares. É evidente que em 2025, portanto bianual. Bianual porque também nem todos os investigadores que estão neste momento com contratos a termos finalizam os seus contratos na mesma altura. Portanto, nós temos que garantir também alguma continuidade. E aquilo que vamos propor é a FCT vai financiar vai propor este novo modelo de financiamento e, como eu estava a dizer, portanto, foram feitas várias simulações porque nós temos um encargo financeiro grande em termos de emprego científico e temos também que garantir que exista sustentabilidade não só financeira, mas também sustentabilidade científica, porque temos que garantir que jovens doutorados que estão a acabar agora o seu doutoramento possam ingressar e até escolher se querem ingressar na carreira científica e até também com este novo instrumento ver que há uma possibilidade de terem uma carreira nesta área. O modelo assenta no seguinte, portanto, nós vamos abrir as 1.000 posições, como disse há bocadinho, e com 2 tipos de tipologias, ou para a carreira docente ou para a carreira de investigação científica. E isto porquê? Como sabe, os números estão disponíveis na DGEC, nós temos um grande número de docentes que se vão reformar, que se vão aposentar, ou pelo menos que vão atingir a idade de aposentação. Cerca de 1.526 professores no ensino universitário, 872 no ensino politécnico até 2026. Até 2030 este número é superior a 4.000 posições. É evidente que parte destes investigadores doutorados serão contratados ao abrigo da carreira docente. De qualquer das maneiras, as instituições, e é isso que nós damos, e é aí que também está a diferença deste modelo que está a ser proposto pela primeira vez, aliás, isto é todo um conjunto que vem desde o passado, mas hoje, aliás, eu vou dizê-lo na segunda sessão, não sei se me vou repetir, mas nós estamos neste momento a fazer história, porque esta é a primeira vez que a FCT está a abrir um concurso para 1.400 pessoas com contratos a tempo indeterminado. Até aqui tínhamos SECs, tínhamos os Ciências, mas eram contratos a termo para um período máximo de 6 anos. Nós não estamos a fazer isso, estamos a abrir posições, os contratos que a FCT vai financiar são exclusivamente para contratos a tempo indeterminado, exatamente para evitar o problema que nós hoje estamos a viver atualmente e para garantir que estes investigadores, que alguns estão há 20 ou há mais anos de contrato em contrato, tenham a sua estabilidade garantida. Portanto, isso está a ser feito pela primeira vez e passo a redundância, nunca foi feito e, portanto, é inovador. Portanto, os números que foram... já passei o tempo. Depois isto, como é várias coisas, eu vou completando a minha resposta. Peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Ministra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, perdoar-me-á que repita algumas perguntas, porque, de facto, nós temos vindo a arrastar este problema aqui há demasiado tempo. O problema da precariedade no ensino superior e na ciência não é um problema pontual nem circunstancial. É um problema que se transformou endémico, mais do que endémico, ele é perigosamente visto pelas lideranças, por quem hoje lidera instituições de ensino superior e, muitas vezes, pela tutela, como uma vantagem para o sistema científico e mesmo para as próprias instituições. Não foi de
ou melhor, façamos a coisa pela positiva. Já ouvi de mais do que um dirigente de instituições de ensino superior que o que é ideal é ter professores convidados com horários parciais e contrários precários, na mesma lenga-lenga de que isso promove algum tipo de produtividade, que é mais ou menos a produtividade aquele estilo de produtividade do século XIX que nós conhecemos bem. O PREF-PAP era uma oportunidade para combater essa precariedade, foi uma oportunidade perdida. Porque o PREF-PAP não tivesse mecanismos? Não. Porque houve uma cumplicidade entre o anterior Ministro do Ensino Superior, ou quem o representou nas comissões bipartidas, e as direções dos institutos de ensino superior para garantir que o PREF-PAP não se aplicava ao ensino superior. Encontrou-se então uma norma transitória do Decreto-Lei 57 e os concursos de estímulo ao emprego científico que levaram a que vários investigadores fossem contratados ao abrigo destes regimes de forma paralela à própria carreira de investigação. Acontece que essas contratações são elas próprias precárias e dependem de renovações. Portanto, eu repeti a pergunta que já foi aqui feita de quantos destes investigadores contratados ao abrigo da norma transitória do 57 ou dos concursos do estímulo em emprego científico estão em vias de perder o seu contrato porque, para cortar de raiz a expectativa de que no final da última renovação essa renovação se possa converter em vínculo, esses contratos estejam a não ser renovados antecipadamente para garantir que eles não se convertem ou que ninguém tem a veleidade de achar que as expectativas criadas por uma norma transitória devem ser cumpridas e que, portanto, ao final de 6 contratos, eles poderão tornar-se vinculativos. E, portanto, quantos investigadores é que vão ser dispensados durante o ano de 23? As outras questões têm a ver com este novo programa da FCT. A primeira questão é até que ponto é que ele foi negociado. Porque o que nós sabemos é que todas as entidades com quem supostamente representativas do setor, com quem supostamente se devem negociar este tipo de contratos, desconhecem o conteúdo deste novo programa. Ele tem sido apresentado nas suas grandes características e, pelos vistos, será apresentado como pormenor na audição que nós vamos ter daqui a pouco, o que torna a coisa um bocadinho estranha, que é, nós andamos a perguntar por ele há imenso tempo. Já houve um Conselho de Ministros em cuja apresentação e conferência de imprensa ele foi anunciado. Marcámos uma audição específica com a senhora Ministra para saber dos seus pormenores e vamos sair daqui e, no último momento possível de discussão, vamos saber dos pormenores, parece-me, desse novo programa da FCT de financiamento, sem tempo para o contestar e a dias ou a semanas de agosto, que é, como nós sabemos, a altura perfeita para fazer alterações em tudo o que signifique sistema científico e de educação, porque naturalmente agosto é uma altura em que não há mobilização. Mas há algumas questões, por isso, que eu queria colocar-lhe desde já. A primeira é se considera que o subfinanciamento das instituições do ensino superior se resolve com a FCT a financiar 2/3 de salários durante 3 anos e 1/3 durante os 3 anos seguintes. A segunda é se considera que, apesar de haver limite ao número de horas de docência permitidas durante o período de financiamento da FCT, com a falta de docentes que existe hoje no ensino superior público e com o envelhecimento dos docentes que existem hoje, se a maior parte das instituições não vão optar por contratar estes investigadores para a carreira docente e a prazo, e eu não diria, e termino, nem é a longo prazo, é médio
médio prazo, nós deixaremos de ter investigadores na carreira docente que fizeram uma carreira toda para serem integrados na carreira docente, na carreira de investigação, mas que se tornam docentes porque é a única coisa que a FCT financia. Tenho mais algumas questões para lhe colocar, mas deixarei depois para a última ronda. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Boa tarde, Sra. Deputada Joana Mortágua. Portanto, hoje a sessão, como vai ser, está a incidir exatamente sobre o emprego científico, portanto, eu vou respondendo como o instrumento científico e o instrumento financeiro e o próprio FCT Tenor, portanto, tem alguns pormenores, portanto, eu vou respondendo à medida que me vão fazendo as perguntas e espero que no final do dia de hoje se fique a perceber exatamente em que é que este modelo consiste. Ele não foi possível ser apresentado mais cedo porque andou a ser discutido com todas as entidades, desde as entidades académicas, o CRUP, o CSISP, os sindicatos, a FENPROF, a SNESUP, a ANICT, a FNE, portanto nós discutimos e foi um modelo que nos levou algum tempo até, como eu repito aquilo que já disse anteriormente, de forma a garantir sustentabilidade financeira por parte da FCT e também sustentabilidade científica. O número que nós achamos de 1.400, 1.000 agora e depois 400, achamos que é um número elevado, mas é um número que melhor responde face ao número de investigadores que temos neste momento no sistema com contratos a termo. Temos, à data de hoje, nós temos da norma transitória 1.155 e outros contratados através da FCT com contratos a termo, nomeadamente através dos SEC, 2.750. É evidente que quando nós sugerimos que a carreira, a sua contratação pode ser via carreira docente ou via carreira científica, é exatamente porque, aliás, conhecem-me, aliás, se calhar já me conheciam antes de eu estar aqui, eu sou professora, sempre fui professora numa universidade e sou investigadora. Portanto, eu penso que ao dizer que um docente não faz investigação, portanto, isso não é verdade. Eventualmente existe um mito ou que há os docentes e os investigadores, os docentes só dão aulas e os investigadores só investigam, isso não é bem assim e nas universidades e nos centros de investigação, pelo menos aqueles que trabalham do ponto de vista e que se reconhecem do ponto de vista internacional, isso não acontece dessa forma. É evidente que nós, ao termos estes dois modelos, nós estamos a dar autonomia às instituições para decidirem, para olharem para dentro, desenvolverem a sua estratégia científica e verem se preferem contratar para a carreira de docente ou para a carreira de investigação científica. Isto porquê? Porque vamos ter agora vários docentes que se vão aposentar e, portanto, achamos que é uma oportunidade de termos neste momento excelentes investigadores que eles próprios podem até optar, os próprios, por uma carreira, pela carreira docente. Portanto, isso não vai ser imposto, ou pela carreira científica. Em termos de cofinanciamento, e exatamente porque achamos que a FCT não deve pagar estritamente docência, deve pagar acima de tudo ciência, nós temos que na parte da carreira docente o financiamento é durante 3 anos e o cofinanciamento é de 2/3, ao passo que na carreira científica o número de anos duplica, é de 6 anos, os 3 primeiros 2/3 e os 3 últimos 1/3. Exatamente para garantir, no caso dos investigadores que optarem pela carreira docente, é evidente que o terço a ser suportado será pelas universidades. É evidente que aí as universidades podem utilizar estes investigadores até para fazerem uma estratégia, fazerem uma transição entre os muitos docentes que se vão aposentar e poder existir até a passagem de testemunho entre aqueles que vão sair e os que vão entrar. Portanto, é uma vantagem que até aqui não existia. Geralmente um docente aposenta-se e depois há um outro que vem e parte do seu trabalho é perdida, até às vezes parte do trabalho científico, ao passo que na carreira docente o cofinanciamento irá ser suportado através dos centros de investigação, porque todos os investigadores, sejam investigadores de carreira científica ou sejam docentes investigadores, como eu, por exemplo, ou como o Sr. Secretário de Estado, aqui presente, eventualmente estão aqui mais deputados que também são, aliás, o Sr. Deputado do Partido Comunista, também é investigador. Portanto, os docentes investigadores e os investigadores são
estão a fazer investigação nos centros de investigação. E os centros de investigação são financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, parte desse financiamento que já existe nos centros de investigação, nas unidades de investigação, irá cofinanciar o que não é pago pela FCT. E daí termos um período maior para que os centros de investigação, em especial aqueles mais pequenos que tenham um envelope financeiro menor, possam, de alguma forma, ver se realmente vão utilizar parte do seu financiamento para comprar, para fazer mais reagentes, mais equipamentos, ou deixar essa parte para a carreira, para o emprego científico. Portanto, Muito obrigada, Sra. Ministra. Terá a oportunidade depois, nas outras rondas, de continuar a resposta. A palavra agora ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, de facto, durante muitos anos foi corrente, foi quase moda, a ideia de que a precariedade é uma facilidade de gestão. Nós nunca tivemos essa perspectiva. Sempre entendemos que, embora no sistema de ciência seja preciso alguma dinâmica para a renovação própria dessa atividade, nós nunca entendemos que a precariedade fosse boa para as instituições nem para as pessoas, porque instituições dominadas pela precariedade são instituições fracas, são instituições com incapacidade para projetar estrategicamente o futuro e são instituições que desperdiçam os seus recursos. E, portanto, como temos um percurso de vários anos a trabalhar para ir ultrapassando os problemas da precariedade, nós temos que saudar a Sra. Ministra e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior por mais este passo nesse caminho. Porque, de facto, nós não podemos ficar indiferentes ou menorizar aquilo que nos vem dizer. Um programa para começar já e avançar daqui a 2 anos para 1.400 posições permanentes. Francamente, acho que não há maneira de desvalorizar ou de olhar para o lado como se isto fosse pouca coisa, ou como se isto não fosse muito importante. E, por outro lado, também há, embora se calhar pudesse a Sra. Ministra, e é talvez a primeira questão, sistematizar um bocadinho mais, o modelo de cofinanciamento também é importante para percebermos a estratégia. Porque nós temos que ultrapassar, eu peço desculpa se isto vai chocar alguém, mas as vezes que nós ouvíamos responsáveis por instituições dizerem eu não sei muito bem para que é que ele serve, mas é a FCT que está a pagar, portanto, enquanto a FCT pagar, deixa estar. Isto é a irracionalidade absoluta e, portanto, nós nem podemos ter uma facilidade para maus gestores explorarem o sistema em desfavor do progresso do país, mas, por outro lado, eu penso que quem governa com responsabilidade tem que ter a preocupação de colaborar com as instituições para que elas também cumpram as obrigações legais, desde logo as que dizem respeito ao emprego científico, mas que também tenham condições para ter uma boa estratégia de desenvolvimento que favoreça os próprios investigadores e docentes. E, portanto, eu queria deixar-lhe uma segunda pergunta. Esta já é um bocado mais englobante, mas penso que é importante para percebermos a estratégia do Governo nesta matéria, e que é a dinâmica entre a componente docência e a componente de investigação dentro das instituições e na carreira dos profissionais. Eu lembro, para quem não se lembra, já somos poucos os que ficaram dessa fase, quando fizemos aqui a discussão das apreciações parlamentares do Decreto-Lei 57, que depois foi revisto pela Lei 57, curiosamente, uma das coisas que ficou no diploma, enfim, como uma possibilidade, e que eu penso que agora há condições para melhorar, é deixar às próprias instituições mais alguma margem de manobra e também aos profissionais para gerirem as dinâmicas de docência e de investigação, porque não é só do ponto de vista das instituições, porque as instituições têm muitas vezes, eu penso que isso é compreensível, o raciocínio de que têm uma primeira responsabilidade, têm formação, têm cursos para dar, não podem pensar noutras coisas e desprezar essa componente. Mas os próprios investigadores ou docentes também não são todos iguais e não são iguais a vida toda. Há profissionais que favorecem mais o investimento na docência, há profissionais que investem mais no investimento na investigação e as pessoas também não são iguais a vida toda. É possível, em determinados momentos, querer investir mais em investigação e, portanto, não querer investir tanto em docência, por exemplo, e, noutros momentos da carreira, fazer o contrário. E
como nos colocamos na perspectiva de, enfim, empurrar as instituições para que se desenvolvam num sentido mais de sustentabilidade e de consolidação desta estratégia, mas também ajudá-las, a forma como o Governo vê esta estratégia, a margem de manobra que é dada às instituições, para nós é importante. Sra. Ministra, não lhe vou fazer mais nenhuma pergunta, porque acho que isto já dará para os seus 5 minutos, mas não queria deixar de fazer uma consideração que para nós é muito importante. As reformas a sério e profundas não caem do céu aos trambolhões, não são instantâneas. Aquilo que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos, de caminhar em ultrapassagem da precariedade, em aumentar a consolidação de carreiras sólidas, das instituições sólidas, é algo que se vai fazendo ao longo do tempo. As pessoas já não se lembram, mas o chamado regime extraordinário para os doutoramentos no Politécnico fez com que centenas de professores integrassem a carreira. As novas regras para os concursos de investigação e para a avaliação das unidades de ID, favorecendo as estratégias de consolidação das carreiras. O próprio regime jurídico de graus e diplomas, quando foi revisto num sentido de fortalecer as instituições, de fortalecer as carreiras, de fortalecer a progressão na carreira. Portanto, nós não nascemos hoje para este problema. E, portanto, termino, Sra. Presidente, dizendo que é à luz desta nossa preocupação, que tem vários anos, que não começou agora, e que tem dado frutos, a nosso entender, mas nós estamos sempre insatisfeitos. E, portanto, é à luz desta questão que eu lhe pedia que, se pudesse, especificasse um bocadinho melhor a questão do modelo de cofinanciamento nas suas várias modalidades e que elaborasse um pouco sobre a questão do equilíbrio entre docência e investigação na perspectiva de progresso das instituições e dos profissionais. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua tolerância, Sra. Presidente. Palavra à Sra. Ministra para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Deputado Porfírio. É evidente que, como dizia bem, isto é um percurso que tem 30 anos. Eu própria eu e os investigadores, docentes e investigadores, fomos vítimas exatamente face à existência de bolsas de 3 e de 6 anos, nós passávamos nos laboratórios, em especial nos laboratórios com infraestruturas tecnológicas mais complexas, passávamos uma grande parte do nosso tempo a dar formação a investigadores que depois terminavam as suas bolsas, porque na altura não existiam contratos e tinham que ir para uma outra bolsa ou não era renovada. Portanto, eu penso que tem sido um caminho que tem sido feito ao longo destes 30 anos, o facto de se passar de bolsas pós-doc para contratos a 6 anos a termo e agora uma nova vertente, que é exatamente com estas 1.400, nós passamos de contratos a termo para contratos a tempo indeterminado, seja na via de investigação para a carreira científica ou para a carreira de docência. É evidente que aquilo que acontece é que nós também, ao propormos este modelo de financiamento com o cofinanciamento, é exatamente para responsabilizarmos as instituições, sejam as universidades, os institutos politécnicos, sejam também os centros de investigação, porque este modelo é abrangente e foi aquele que nós achamos que melhor se adapta à realidade do sistema científico que nós temos em Portugal. Nós temos universidades com centros de investigação que não são autónomos, que estão dentro das universidades ou dos institutos politécnicos, temos laboratórios de Estado, temos outros laboratórios associados que são independentes, portanto estão ligados às universidades, mas que o seu trabalho basicamente é investigação, ao passo que na universidade nós temos temos as duas carreiras que podem coexistir, mas o modelo, no fundo, adapta-se a toda a realidade que nós temos no país. Quando nós financiamos 2/3 durante 3 anos para a carreira de investigação, é exatamente porque achamos que é uma oportunidade que as universidades, os institutos politécnicos têm de rejuvenescer parte dos seus quadros, porque, como eu indiquei, vamos ter um número muito elevado de aposentações até 2026 e ainda maior até 2030, mas em ambas as carreiras o limite, a carga horária limite é de 4 horas e até pode ser 0. Caso assim as instituições o designem. Imaginemos, nós podemos ter um investigador que ganhou uma bolsa ERC ou ganhou um projeto europeu e que necessita de dedicar parte ou a maior parte do seu tempo à realização do projeto, à sua equipa, é evidente que tem que ter menos tempo para lecionar e isso pode ser até coordenado exatamente com quem o contratou. No caso da carreira de investigador, aí o tempo passa para 6, o tempo é 6 anos, 2/3, os 3 primeiros, 1/3
exatamente os três últimos, porque achamos que temos que responsabilizar mais os diretores dos centros de investigação e quando aceitam ter um investigador para trabalhar no seu centro de investigação, tem que à partida lhe garantir que se realmente aquela é a pessoa que eles escolheram para trabalhar naquela área científica, têm que garantir que essa pessoa é para continuar e não é para ser descartada no limite para um outro contrato. Portanto, este novo instrumento da FCT vem no seguimento de todo o percurso que tem sido feito ao longo dos 30 anos e é, como eu já disse, é exclusivo para investigadores que tenham contratos a termo e é a primeira vez que a Fundação para a Ciência e Tecnologia vai financiar única e exclusivamente posições ou contratos a tempo indeterminado. Penso que temos que olhar para a situação que vivemos atualmente e mesmo com todas as aposentações que se vão realizar, temos que olhar para o sistema como uma oportunidade que temos e não é só mesmo também, quer dizer, nós hoje em dia temos que diversificar também as vias onde os doutorados, os investigadores vão trabalhar, portanto temos também as próprias empresas, temos que diversificar os laboratórios, não só para além da própria academia. Penso que em termos genéricos é isso. Muito obrigada, Sra. Ministra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Alexandre Poço. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Sr. Secretário de Estado, e irei fazer algumas questões sobre o tema que estamos aqui hoje a discutir, mas naturalmente que nós não podíamos deixar de iniciar esta intervenção sem destacar algo que parece que está relativamente ausente desta discussão. É de que este Governo, o Governo onde a Sra. Ministra exerce funções, não tem 6 meses, não tem 1 ano. Este Governo do Partido Socialista já está com o mesmo Primeiro-Ministro há 8 anos e, portanto, nós não podemos, ao fim de 8 anos, quase que apresentar uma solução milagrosa. Eu bem sei que tem sido essa a técnica especialista do Partido Socialista do Governo do anúncio do PowerPoint. Aliás, no ensino superior há alguns PowerPoints que tardam em ser concretizados, sem olhar para este assunto e perceber que, ao fim e ao cabo, já vão 8 anos do atual Governo com António Costa a Primeiro-Ministro. Mas ainda sobre este assunto, eu gostava de questionar a Sra. Ministra sobre as suas declarações na conferência de imprensa de 6 de julho, em que referiu que, neste momento, não há doutorados com bolsas e que o Decreto-Lei 57 acabou com a precariedade. Ora, depois daquilo que ouvimos, nomeadamente na semana passada, dos investigadores aqui nesta Casa, gostaríamos de perguntar à Sra. Ministra se mantém estas declarações. Por outro lado, nós também não somos indiferentes àquilo que ouvimos das instituições de ensino superior. E, recentemente, os reitores referiram que seria necessário cerca de 50 milhões de euros por ano para pagar o salário dos investigadores. E a questão que fazemos à Sra. Ministra é se acompanha esta previsão orçamental dos reitores e se o Governo faz intenções de dar uma resposta neste sentido. Por outro lado, também já tivemos conhecimento, até em reuniões com o Grupo Parlamentar do PSD, que existem unidades orgânicas e reitorias que já emitiram avisos que, junto dos seus investigadores, que não irão renovar os contratos ao abrigo do Decreto-Lei 57. E gostávamos de saber qual é que é também a sua opinião sobre este assunto. Mas relativamente ao novo instrumento, ao FC Tenor, nós gostaríamos de fazer algumas questões mais concretas. Até porque entendemos que, como já duvidamos um pouco dos anúncios para concretizações futuras, queríamos saber se estes 1000 lugares em 2023, quando é que serão? É que tendo em conta que faltam 4 ou 5 meses para acabar 2023 e, portanto, se pode aqui dizer, na Assembleia da República, em que data é que será esta concretização destes tais primeiros 1000 contratos do FCT Tenor. Por outro lado, relativamente a todos os outros que ficam para lá destas 1400 posições, gostaríamos de saber qual é que é a solução que o Governo apresenta para essas mesmas pessoas.
E gostaríamos também de, ainda no decurso desta audição específica sobre a ciência, de ouvi-la também relativamente ao novo estatuto da carreira de investigação científica. Nós sabemos que o país ainda está bastante aquém da meta dos 3% do peso de investigação e desenvolvimento na riqueza nacional, ou seja, no PIB. E gostaríamos de perceber que métricas, que objetivos, que é que há de quantificável ou de mensurável que permita alavancar esta posição da investigação e desenvolvimento na riqueza nacional e o que é que este novo estatuto irá fazer relativamente a este objetivo nacional. Por outro lado, relativamente a algo que para nós é fundamental, é que também a investigação tenha uma ligação às empresas e ao tecido económico. Nós sabemos aquela que é a caracterização da economia portuguesa, sabemos das dificuldades que para muitas empresas representa a inserção de pessoal, e nomeadamente de investigadores altamente qualificados, mas gostaríamos de também ouvir a Sra. Ministra sobre este assunto que para nós é essencial se queremos uma economia baseada no conhecimento, na investigação e no desenvolvimento. E estas eram as perguntas que o Grupo Parlamentar do PSD tinha a fazer a propósito deste assunto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Muito boa tarde, Sr. Deputado Alexandre Poço. Como disse, realmente o Governo tem 8 anos, mas este percurso, a passagem de bolsas, a eliminação de bolsas pós-doc foi feita em 2017, portanto, já com este Governo. Portanto, como eu já disse há bocadinho, é uma trajetória que se fez ao longo dos anos e a partir de 2017 deixaram de existir bolsas pós-doutoramento. Nós na FCT não financiamos, a FCT não financia, aliás, está ali o Vice-Presidente da FCT, não financia bolsas pós-doutoramento. Portanto, financiamos contratos a termo. De qualquer das maneiras, falou também nos números, portanto, nós vamos abrir posições para 1.400. Como já disse, fizemos várias simulações. O modelo que apresentamos é um modelo que é sustentável financeiramente, para além de ser necessário ainda um reforço por parte do Governo para a FCT, porque, como já disse, a ciência não se reduz ao emprego científico, portanto, a ciência financia outras áreas, projetos, bolsas de doutoramento, etc. E nós achamos que este número 1.400, que depois se irá abrir novamente, mas era bom também nós vermos, portanto, vão passar agora alguns anos, mesmo o segundo concurso com 400 posições, nós vamos ver exatamente o que é que aconteceu com o primeiro concurso para as 1.000 posições. Como já disse, isto é um modelo novo, portanto, este instrumento é novo e nós temos também que ver exatamente como é que ele vai funcionar. É evidente que o número de doutorados que nós temos, que produzimos em Portugal, a uma média de 2.000 doutores por ano, eles não podem ser absorvidos todos pelo sistema académico, impossível. Quer dizer, nós aí estaríamos continuamente a formar, a trabalhar em circuito fechado. Parte destas pessoas altamente qualificadas, elas têm que ir também para as empresas, têm que ir para laboratórios colaborativos, têm que ir para laboratórios de Estado. Portanto, há vias alternativas para além destes que ficam na academia. Caso contrário, nós não tínhamos rejuvenescimento e andávamos todos a fazer a mesma coisa dentro dos centros de investigação. Portanto, é isso que também nós queremos fazer, é diversificar as vias alternativas para doutorados. Por exemplo, nós temos um baixo índice, temos cerca de 8% de doutorados em empresas, o que é muito baixo relativamente aos outros países, estamos na cauda da Europa, e queremos incentivar exatamente a colocação de mais doutorados em empresas. Daí termos lançado também este ano, no âmbito das bolsas de doutoramento, nós reservámos 400 posições de bolsas de doutoramento para serem feitas em ambiente não académico, ou seja, para serem feitas em direto contacto com empresas, até com a própria Administração Pública do Estado, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, exatamente para permitir que essas pessoas possam contribuir para a economia, portanto, possam servir exatamente para aquilo que nós pretendemos e, caso até seja importante, até podem lá ficar. Portanto, é uma forma que nós temos, portanto, isto não se faz de repente, nós não podemos agora colocar não sei quantos doutorados numa empresa, portanto, acho que tem que se garantir esta cultura, tem que se fazer este caminho e nós iniciámos esse caminho este ano
com 400 posições. Vamos ver exatamente, neste momento as bolsas estão a ser avaliadas, vamos ver como é que vai funcionar. Relativamente ao novo Estatuto da Carreira Científica, portanto, ele foi aprovado no dia 6 de julho, durante o Encontro Ciência, como sabem, que decorreu em Aveiro, tivemos uma reunião do Conselho de Ministros dedicada à ciência. Ele ainda não está divulgado cá fora, porque ainda foi aprovado na sua generalidade, mas basicamente aquilo que quer é dignificar a carreira científica, e isso vai exatamente no seguimento que nós valorizamos. Este Governo valoriza a carreira científica. Portanto, o Estatuto era de 1999, foi neste momento revisto e dá condições, desde a parte de lecionação que não era contabilizada no anterior regulamento. Neste momento ela está perfeitamente explícita na revisão do novo concurso, no novo regulamento. Portanto, achamos que esta é uma das vias, exatamente para garantir mais vias para colocar estes doutorados. Exatamente, parte tem que ficar na academia, mas há uma parte que tem que sair da academia, caso contrário nós não temos rejuvenescimento no tecido económico. Aliás, temos neste momento até uma excelente oportunidade, para além dos laboratórios já existentes, desde os laboratórios colaborativos, desde os centros tecnológicos de inovação, temos também as agendas mobilizadoras, portanto temos uma série, através do PRR, um financiamento muito elevado, para além de não falar no PT 2030, em que parte destas pessoas podem ser absorvidas e podem exatamente aplicar aquilo que estudaram exatamente no tecido produtivo nacional. Muito obrigada, Sra. Ministra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente. Saúde a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma saudação especial à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado e demais presentes. Sra. Ministra, os investigadores são cerca de 4.000, com 90% em situação precária. A precariedade entre os docentes do ensino superior também ultrapassa os 50%. Estes números avassaladores são ainda agravados por se tratar da tutela direta ou indireta do Estado, que o Partido Socialista controla há anos e anos de governo, neste último ciclo, 8 anos. A primeira questão, Sra. Ministra: o Estado é ou não uma pessoa de bem? Alguma coisa está profundamente errada quando o Estado não é um modelo laboral de honestidade e seriedade para os privados. É importante que a Sra. Ministra desfaça hoje um vazio bastante problemático da sua ação governativa nesta área, que é uma área de excelência. Deve explicar com clareza quais são as ambições para o Ministério que tutela a nível ético, de responsabilidade cívica e de responsabilidade social, mas também explicar como é que essas ambições se ajustam a uma área da governação que bate todos os recordes de precariedade laboral e de falta de proteção social a docentes e a investigadores. E não bastam lamentos, negociações, promessas, cenários. Quero acreditar que a ação governativa da Sra. Ministra é orientada por valores, princípios, que possuem uma conduta com um forte sentido ético. Essa postura não se perde apenas porque uma pessoa transita de cientista para político. Solicito à Sra. Ministra que faça paralelos entre a conduta ética do cientista, para quem o processo é tão importante quanto o resultado, com a experiência que já possui de conduta política enquanto ministra. Sente ou não esse contraste, e peço que se sirva da gravidade do exemplo da precariedade laboral na ciência e ensino superior. O Sr. Deputado Porfírio Silva, há bocado, considerou que os problemas éticos são relativismos. É uma maneira de estar, que não é minha, mas importa deixar uma outra nota. Se a situação laboral é grave, Portugal necessita de uma... Sr. Deputado, eu ouvi-o em silêncio. Portugal necessita de uma reforma profunda que garanta a sustentabilidade da ciência e do ensino superior. E nada disto é novo e poderia e deveria ter marcado o mandato da Sra. Ministra desde o início. Mas o que temos são medidas pontuais, aleatórias, desgarradas, já com sabor eleitoral. Dou exemplos.
Em comunicado do passado dia 4 de julho, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou a verba de 67 milhões de euros de reforço pontual dos orçamentos das instituições do ensino superior. Fica por saber como é que essa medida pontual se insere numa reforma profunda e consequente do ensino superior que articula a dimensão financeira com a dimensão académica propriamente dita. Cito outra medida que ficou bem nas notícias, mas a prazo não resultará em nada se não estiver integrada numa reforma profunda, num programa reformista profundo, coerente, articulado, relativamente amplo e consequente. 2 dias depois, a 6 de julho, ficamos a saber da nova versão do Estatuto da Carreira de Investigação, que aqui já foi falada. Não se percebe por que razões destes anúncios que vão sendo feitos não são feitos em conjunto, em que é que eles se articulam. Podemos acrescentar os apoios a alguns projetos de investigação rejeitados ou a procura de apoios europeus para bolsas, tudo medidas que foram surgindo ao sabor do momento. E hoje apareceu esta da contratação a tempo indeterminado de 1.400 investigadores. Termino com 2 questões. A primeira, solicita à Sra. Ministra que esclareça ao Parlamento em que é que as medidas exemplificativas que referi se articulam umas com as outras e o que é que tem a ver com uma possível e necessária reforma do Estado. A segunda pergunta, se a sua política de austeridade não assumida é ou não para prosseguir. Se os orçamentos não são suficientes para tratar com dignidade as pessoas e as carreiras de bolseiros, investigadores e docentes, a única solução não testada é de uma política reformista global, lúcida, profunda, para o conjunto do setor e que inclua a própria reforma do Estado. Tudo isto adiado desde que a Sra. Ministra assumiu o mandato. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Relativamente aos números de investigadores, eu já agora ia pedir aqui, ia fazer um pedido, é que há bases de dados, há o site da FCT, aliás, a FCT, e porque este Governo privilegia a transparência, desde o dia 16 de maio, que a FCT no seu site disponibiliza FCT em números, exatamente para qualquer pessoa, seja investigador, seja docente, seja um aluno, possa ver exatamente em onde é que a FCT está a investir em termos de ciência, seja em bolsas de doutoramento, se é mais nos Estados Unidos, se é mais em França, se é mais em Portugal, os projetos de investigação, as áreas, se é mais nas ciências da vida, se é mais na física ou na química. Portanto, nós temos como política a transparência. E, aliás, temos a ciência aberta, até de acordo exatamente com as recomendações da própria Comissão Europeia. Portanto, quando falamos em números, é bom que se indique qual a base de dados que foi utilizada, porque ainda este fim de semana, no domingo, vieram a público, no jornal, uma série de dados que são mentira. Exatamente, nós no próprio domingo fizemos um pedido de resposta que foi enviado para o jornal, porque os jornais e os órgãos de comunicação social temos que ter mais cuidado quando falamos em números e não misturar números, exatamente para não colocar na sociedade coisas que não têm a ver com a realidade. Portanto, nós preservamos, aliás, como cientistas, preservamos exatamente a ética dos números e o rigor dos números e devemos ter muito cuidado exatamente nas afirmações que fazemos quando falamos de números ou do tipo de investigadores. É evidente que realmente a medida que nós estamos aqui a apresentar e o instrumento que nós estamos e que finalizamos, como eu disse no início, foi discutido amplamente com os sindicatos e com as instituições académicas, sem exceção, é um instrumento que é uma reforma por si. Portanto, como eu já disse, isto é um caminho de 30 anos, a ciência evoluiu, a forma como a ciência e o emprego científico em Portugal foi financiado também evoluiu. Desde 2017 que nós passámos de bolsas para contratos a termo, e aquilo que estamos a fazer é passar neste momento de contratos a termo para contratos indeterminado. Nunca foi feito. Eu penso que isto é uma altura que é histórica, é um marco que nós temos na ciência que é feita em Portugal, nomeadamente para os investigadores.
Penso que isso não se traduz numa política de austeridade, porque estamos a financiar, portanto, o pacote financeiro que vamos ter este ano e nos próximos anos associado à Fundação para a Ciência e Tecnologia é maior, porque nós estamos a financiar mais emprego científico e queremos simultaneamente financiar mais ciência através de mais projetos de investigação científica, de financiar mais as parcerias internacionais que temos neste momento, e penso que isso tudo não se compagina com medidas de austeridade, nem com medidas não reformistas, porque realmente aquilo que nós estamos a fazer neste momento é uma reforma grande relativamente àquilo que vivíamos até agora e que já tive a oportunidade de referir durante as outras intervenções. Muito obrigada, Sra. Ministra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Muito obrigada. Cumprimento de novo todos os senhores deputados e cumprimento em especial a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Hoje vamos ter aqui uma longa sessão. Neste momento, portanto, o objetivo é falarmos sobre a investigação, os investigadores e os bolseiros e todos estes temas. Congratular desde já as novidades que traz hoje, o avanço. Claro que a convergência para um modelo que hoje vamos apresentar deixa-nos sempre aqui um bocadinho em dúvida sobre as perguntas que queríamos colocar e que ficam ultrapassadas positivamente, mas que ficam sem tanto sentido. Mas vou pedir mais alguns esclarecimentos. Eu gostava, no entanto, de demonstrar aqui alguma... eu sei que a palavra é um bocadinho dura, mas eu diria quase que hipocrisia que sinto muitas vezes neste tema dos investigadores, do trabalho científico, da docência universitária, entre aquilo que eu acho que é muito diametralmente oposto entre aquilo que o Governo fala, diz, e aquilo depois que é a prática. Nós tivemos na semana passada audições com os sindicatos, com a Associação, com a ABIC, e vamos falando sempre de casos que é impossível ficar indiferente, não é? Situações como bolsas abaixo do salário mínimo nacional, depois vamos ver, mas corresponde a tempo inteiro, são exclusivos, não são exclusivos. Depois começamos a perceber de práticas que existem em relação à declaração na Segurança Social apenas pelo primeiro escalão, equivalente a um IAS. E depois vamos ver, isto é justamente coisas que se ocorresse eventualmente num privado, quer dizer, caiu o cara a minha trindade. Ou seja, nós muitas vezes estamos a exigir a um tecido empresarial, quando depois o Estado, que é suposto ser uma pessoa de bem, todos nós estamos em crer nisso, mas depois na prática isso não ocorre. E depois vamos vendo, e volto a dizer, congratulo por haver passos positivos nestes últimos dias, mas já estamos assim há anos. E continuamos sem estar muito bem aqui a saber o que é que estamos a decidir, porque em boa verdade, ou o que é que estamos a escrutinar, porque em boa verdade não temos a proposta, temos intenções, mas não temos propostas. Depois, em relação também a estas realidades opostas, temos, por exemplo, em relação aos próprios valores. Nós estamos a discutir, noutros âmbitos, agendas dignas de trabalho ou estágios profissionais a remunerar, no mínimo, 950 euros, que depois não são o equivalente, 14 meses, que não são depois o equivalente em bolsas, onde todos, em contrapartida, dizemos que é suposto ser do trabalho mais especializado e mais avançado, de maior conhecimento no país. Ou seja, eu não deixo de ter esta situação relativa, é diametralmente oposto entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Portanto, gostaria de alguns comentários em relação a esta situação e, em função das novidades de hoje, gostaria de continuar a pedir mais algumas informações, nomeadamente sobre o modelo de cofinanciamento, abordar esta dinâmica entre os investigadores e docentes e se preconiza neste modelo que estão a trabalhar algum modelo de desempenho quer dos investigadores, quer dos centros de investigação.
E depois continuar com a sensação que continua aqui a haver alguma confusão entre os investigadores e o conceito da carreira docente. Nós, na prática, há investigação e há bolsas para trabalho científico, mas estamos ao mesmo tempo a falar de vagas que vão abrir por aposentação de docentes. Na prática, então, é aquilo que muitas vezes se critica da tal precariedade noutras áreas de atividade, que é, então, no fundo, são necessidades permanentes, contratos que deveriam ser permanentes e que, afinal, não o são. Portanto, gostava de continuar a perceber aqui um bocadinho estas dinâmicas. E vamos continuar a escrutinar. Quando tivermos a proposta em cima da mesa, cá estaremos para fazer mais perguntas mais detalhadas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sra. Deputada Carla Castro. Começando pela parte final, este modelo permite que as contratações sejam feitas ou para a carreira docente ou via carreira de investigador, mas em ambos os casos são permanentes. Porque quando eu estou a dizer que há um docente que se vai reformar ou jubilar, a sua posição é permanente e este investigador vai para uma posição que é permanente. Portanto, não é um contrato a termo, é permanente. Portanto, é evidente que fala-se de muita coisa e casos que existem, que são menos dignos e que não deveriam acontecer, é verdade. Portanto, nós também ouvimos esses casos. De qualquer das maneiras, não é isso que nós dizemos para ser feito. Portanto, os instrumentos que nós pomos à disposição das instituições é exatamente para que essas situações não ocorram. As bolsas passaram para contratos a termo, agora nós estamos a propor um modelo que passa contratos a termo para contratos permanentes ou contratos indeterminados. E já agora, mais uma coisa, referiu também a parte do privado, onde também ocorrem algumas situações menos positivas. Nós também no dia 6 de julho, portanto na reunião do Conselho de Ministros, também aprovámos na Generalidade o Estatuto da carreira docente do ensino superior privado, exatamente a pedido até dos privados, e reunimos várias vezes exatamente com o setor privado. Portanto, acho que estamos a dar passos no bom sentido, não se pode fazer tudo de uma vez. Como eu já disse, é um caminho que se tem percorrido, mas acho que chegados até aqui, acho que há muitas coisas positivas e que foram conseguidas e que espero que daqui para a frente também se consigam conseguir cada vez mais. Mas, portanto, acho que tudo faremos para que investigadores deixem de ter contratos a termo ou estejam numa situação mais precária, passem a ter uma situação de não precariedade. De qualquer das maneiras, eu também gostaria de dizer que todas estas posições vão ser abertos concursos, portanto, vão ser abertos concursos internacionais. É evidente que os concursos são exatamente, o financiamento por parte da FCT vai ser para investigadores que tenham um contrato precário, não para investigadores que estejam com um contrato a termo, e é evidente que isso vai ser tido em linha de conta. Muito obrigada, Sra. Ministra. A palavra de novo ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Manuel Lopes, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, tem sido aqui repetido que este vai ser um programa histórico. E é uma coisa extraordinária como se seduz este adjetivo do histórico. E a Sra. Ministra, curiosamente, fez esta ideia, este programa, o FCT TENO e estas novas medidas do Ministério da Ciência, vem na sequência de 30 anos de grandes medidas. 30 anos que levaram a 90% de investigadores precários e 53% de docentes precários. Aonde está o caráter positivo? Aonde é que se descortina minimamente o caráter positivo de toda esta política ao fim destes 25 anos? Sra. Ministra, tenha consciência daquilo que estamos aqui que está aqui em causa. Primeira grande questão que todos os investigadores estão hoje a perguntar-se, se o deputado Porfírio Silva me permitir, não é? Porque habitualmente não permite ou permite a pouca gente. E a primeira das questões é esta. Qual é a diferença entre este programa e a Lei 57? Como é que a Sra. Ministra repetiu 20 vezes? São
posições vagas, em português. São vagas permanentes, são contratos por tempo indeterminado. Como é que garante? Vai dizer, vai, portanto, celebrar contratos de programa com as instituições de ensino superior, dizendo a FCT participa no salário destes novos docentes, sempre e quando os senhores abrirem uma vaga por tempo indeterminado, permanente. Podem as instituições não a querer abrir, forçosamente, não é? Além do mais, ou seja, porque na Lei 57 previa-se claramente a possibilidade, ao fim de 6 anos, com participação era a 100% por parte da FCT, e ao fim de 6 anos abre-se. Não abre. Como é que a senhora vai garantir? Isso é o que nós queremos saber. Como é que se dá sustentabilidade a longo prazo e, efetivamente, onde está a natureza do contrato permanente? Recordo-lhe que a senhora Ministra diz que o Governo valoriza a carreira científica, mas estamos aqui cada vez mais a contar que, feitas as contas, 60% destes investigadores precários entram na carreira docente. E pagar 2/3 dos contratos para docentes durante 3 anos pode ser usada pelas instituições de ensino superior para contratar os docentes que já tinham previsto contratar, mas agora com um subsídio à custa de financiamento da ciência. Esqueceu-se a senhora Ministra dos milhares de docentes precários que também quererão seguramente ver estabilizado o seu contrato e se apresentarão estes concursos. Por outras palavras, nós não estamos a falar no universo dos 4.000 precários, nós estamos a falar no universo dos 4.000 investigadores precários e das dezenas de milhares de docentes precários. E há aqui um equívoco. Este requerimento foi que esta audição abordasse a precariedade nos 2 setores. Na ciência, não só na ciência, mas também, evidentemente, na carreira docente. E a minha pergunta, outra vez, é se deve a FCT financiar a contratação de docentes, senhora Ministra. Quer dizer, não vemos porque é que se deve criar, nesse sentido, programa algum, porque deve-se pura e simplesmente abrir vagas nas instituições de ensino superior e a senhora Ministra, deve fazer um contrato de programa com as instituições, reforçando o seu orçamento. E, nesse sentido, as instituições passarão a ter vagas de uma carreira de investigação, mais vagas da carreira docente. É isto que está aqui em causa. Para terminar, só queria recordar, e nós gostaríamos de uma palavra relativamente à precariedade na docência do ensino superior, e até agora só se falou dos investigadores. E, nesse sentido, gostaríamos de saber o que vai fazer com estes professores auxiliares, quer dizer, com esta proliferação de falsos professores auxiliares. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Ministra para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Loff. Aliás, como docente universitário, presumo que também faço investigação, agora se calhar não, mas faz investigação e acho que tem ideia da evolução que o sistema científico em Portugal teve nos últimos 30 anos. Penso que está à vista de todos, mas não se fez de um dia para o outro, demorou 30 anos. Para estarmos aqui hoje, nós os dois, por exemplo, só, portanto, isto demorou muito tempo, o sistema teve que ser construído, partiu-se de praticamente nada e isso demora muitos anos a ser construído, a ser consolidado, etc. Realmente aquilo que referiu relativamente aos docentes, à precariedade na parte dos docentes, é evidente que muitos desses docentes são convidados, mas são convidados porque têm mesmo que ser convidados, é por opção. Por exemplo, na carreira na medicina, por exemplo, só a Universidade Nova de Lisboa tem cerca de 500 médicos que são professores convidados. Porque o ensino é diferente, eles têm 10%, 20% do seu tempo e são convidados. Há outros que são, e não é para esses números que indicou, portanto, no seu requerimento, quando indica o número de docentes, os 3.000 e tal precários, tem que dizer, investigadores, mas têm que dizer, e aliás é um conselho que eu faço a todos, nós temos que ser rigorosos quando indicamos os números, ou indicar as fontes, ou explicar nos documentos como é que obtiveram esses valores. Porque só colocar valores sem uma explicação, ou sem estarem fundamentados, isso tira credibilidade aos números e, por outro lado, induz na sociedade noções que não são verdadeiras. Portanto, sempre que falarmos em dados, tem que ser dados validados e dados reais. Portanto, os convidados, parte daquilo que se diz, ou daquilo que estava a dizer, são convidados porque exatamente têm que ser. Nós temos que falar em termos de ETIs, portanto, não são pessoas, portanto, parte desses docentes convidados, e não voltando só à parte dos médicos, temos também outros profissionais de empresas e de outras profissões que valorizam exatamente, com base na sua experiência profissional, valorizam a sua parte de docência e têm uma parte muito pequenina do seu tempo adjudicado
em termos docentes. Portanto, não são esses números que diz e os convidados têm mesmo que existir, porque caso contrário nós não estaríamos a ministrar o ensino de qualidade que ministramos e que queremos lecionar também em termos futuros. Portanto, é evidente que depois em termos do funcionamento do contrato FCT Tenor, aquilo que se vai fazer é exatamente um contrato de programa entre as instituições e a própria FCT, porque a FCT vai financiar as instituições, sejam laboratórios, sejam as universidades, e as próprias universidades ou laboratórios é que irão abrir os concursos em função das posições que a FCT financia no âmbito, será um projeto. Em termos de funcionamento, se quiser, é similar ao SEC institucional, portanto, as instituições vão ter que pensar, vão ter até que se ligar aos próprios centros de investigação, e isto tudo é também uma oportunidade para nós aproximarmos mais a ciência do ensino superior, porque as universidades, o seu terceiro pilar é exatamente a investigação. Portanto, por vezes parece que existe aqui alguma divergência entre o que é o investigador puro, o que é o docente puro. Eu sou investigadora, eu sou docente universitária, tenho muito orgulho em o ser e quero que isso continue a ser feito. Este modelo, há zonas, há laboratórios que não dão aulas, não lecionam, e aí a contratação vai ser feita para investigadores. Do lado das universidades, das instituições de ensino superior, a contratação poderá ser feita através da carreira docente, exatamente porque temos... São 5 minutos. Não é 3, peço desculpa. Ia nos 5. Muito obrigada, Sra. Ministra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Ministra disse há pouco que não é possível que todos os doutorados ingressem numa carreira de investigação ou numa carreira ligada sequer à academia. Bom, e eu estou de acordo, eu acho que hoje em dia tirar um doutoramento não pressupõe a expectativa de prosseguir uma carreira académica. O problema é que não é nada disso que nós estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de pessoas que estão no sistema há 10, há 15, há 20 anos, enquanto investigadores, a quem foi feita uma promessa, criada uma expectativa de que ao fim de uma norma transitória em que mais uma vez dependeriam de renovações em renovações, teriam direito a um vínculo. E a Sra. Ministra o que está a dizer é que isso não tem para lhes dar. Aquilo que ficou combinado, não. Mas tem aqui uma outra coisa, que é a possibilidade das instituições abrirem vaga para investigadores ou para docentes com o apoio da FCT. E a minha primeira pergunta é, e se não abrirem? O que é que acontece a estes investigadores? A segunda pergunta é, e se as instituições só abrirem vagas para docentes? O que é que acontece a estes investigadores? A Sra. Ministra pode dizer, mas nós criámos aqui um incentivo que é 6 anos para investigadores e 3 anos para docentes. Muito bem, mas as instituições, daquilo que eu conheço e daquilo que todos conhecemos, estão num estado tal de subfinanciamento que preferem não ter de se comprometer para o futuro com uma despesa fixa, que é a de ter um investigador contratado numa carreira de investigação, do que receber esse apoio da FCT. Portanto, essa é a experiência que nós temos. Não seria a primeira vez que se lançavam estímulos que passavam por apoios da FCT e que as instituições diziam não muito obrigado, porque isto significa encargos para o futuro. Encargos financeiros que eu, instituição, não sei se consigo, com os quais não me consigo comprometer no futuro, porque o financiamento das instituições de ensino superior não me garante esse financiamento. Portanto, o que é que acontece a estes investigadores? Além da pergunta que eu já lhe fiz antes, que é o que é que acontece aos investigadores que estão a ser, cuja renovação de contrato está a ser antecipada, ou melhor, a não renovação de contrato está a ser antecipada precisamente para impedir que eles possam evoluir para os que estavam ao abrigo do 57 ou do contrato do contrato estímulo, que agora estão a ser dispensados. E, portanto, se há aqui um novo programa que está a ser desenhado, o que eu gostava
de entender é quantas pessoas é que vão ficar de fora do novo programa. E não estou a falar, mais uma vez, de pessoas que se acabaram de doutorar. Eu estou a falar de investigadores que fazem parte do nosso sistema científico, que trabalharam para o nosso sistema científico durante as últimas décadas, que publicaram, que andaram de projeto em projeto, que ganharam financiamentos nacionais e internacionais, que fizeram 30 por uma linha para conseguir manter-se no sistema científico. O que é que lhes vai acontecer? Uma última pergunta muito rápida, que é: quando é que nós vamos ter um papel que diga, afinal, o que é este novo programa da FCT e para nós sabermos o que é que estamos a discutir? Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. 3 minutos. Pronto. Portanto, foram aqui várias questões. É evidente que nós, neste momento, não podemos dizer o que é que vai acontecer porque vão existir concursos. Portanto, nós também, quando concorremos a um concurso, seja a uma posição de investigador ou docente ou a um projeto, não sabemos se o vamos ter. Por outro lado, nós limitamos o tempo de lecionação dos investigadores que serão contratados pela via docente, até 4 horas, não quer dizer que seja 4 horas. Por outro lado, o número de 1.400 é exatamente sabendo exatamente a dimensão do número de investigadores que estão nestas condições. De qualquer das maneiras, esta não é a única via, porque os próprios centros de investigação podem fazer essas contratações. Por isso é que nós, ao fazermos o cofinanciamento, estamos a responsabilizar os diretores de centros, exatamente para não terem lá as pessoas só para fazerem publicações, só para se candidatarem a projetos, mas também para que os próprios diretores de centros ou mesmo os dirigentes das instituições de ensino superior olhem para este instrumento e olhem para ele como uma oportunidade para poderem contratar estes investigadores. Porque sabendo nós que temos tantos docentes, até 2030 temos mais de 4.000 docentes que se vão reformar, nós não temos ali ao lado, no vizinho ao lado, um saco cheio de doutorados que se vão ser contratados para essas posições de docentes que vão ser reformados. É evidente que parte que vão ser utilizados. Aliás, eu não falei com nenhum investigador que não desse aulas. Todos os investigadores com quem nós falámos, e aliás eu tenho vários no meu laboratório, todos eles dão aulas, portanto é uma coisa normal. Portanto não entendo este mito que existe, o investigador só investiga e o docente só dá aulas. Portanto, isso não existe. Portanto, este instrumento vai dar oportunidade aos dirigentes, seja do ensino superior, seja dos laboratórios, de escolherem, de acordo com a sua estratégia científica, vão escolher a melhor carreira, não em financiamento, os centros são financiados, nós estamos até a ajudar, neste caso, as instituições de ensino superior, ao fazermos um cofinanciamento de 2/3, e os próprios centros de investigação têm financiamento. Aliás, nós vamos abrir no final deste ano um novo ciclo de avaliação das unidades de investigação e vamos adicionar, aumentar o envelope financeiro, exatamente para garantir que as unidades de investigação têm mais dinheiro para poder suportar o cofinanciamento. Mas também a EFCT, não é a EFCT que paga todos estes contratos e todo este volume de investigação. É evidente que há outras vias de financiamento. Aliás, batemos um recorde, ainda ontem saíram os números da própria Comissão Europeia. Portugal conseguiu, em 2 anos, bater o recorde de 600 milhões de euros em projetos competitivos no âmbito do Horizonte Europa, o que só conseguiu, por exemplo, no H2020, em 4 anos. Portanto, os centros, os investigadores, os docentes estão a produzir boa ciência, estão a ser competitivos em termos internacionais e estão a garantir fundos, extra-fundos, exatamente para os seus centros. Portanto, não é só com base no financiamento que a EFCT tem que nós podemos suportar toda esta investigação que é feita a nível nacional. Muito obrigada, Sra. Ministra. Damos assim por finalizada esta primeira audição. Agradecer a todos os senhores deputados pelas intervenções, também à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado e à sua equipa. E, entretanto, vou dar lugar aqui ao Sr. Presidente da Comissão, que já se vai juntar a nós e, portanto, eu vou-lhe ceder lugar.